Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu creio que vocês conhecem uma bela oração que a Santa Igreja tem como momento de ação de graças depois que nós comungamos o Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos anjos os louve, pelos séculos dos séculos. Amém. É uma oração que você deveria rezar adorando o Senhor todos os dias após comungá-lo. Eu tive um contato por carta, por um sacerdote muito amigo, e ele me escreveu o seguinte: esse padre ainda está vivo, com quase 80 anos de idade, e que ele celebra mais de 7 missas por dia. Desculpem-me agora os canonistas, mas eu não quero ir. Estou dizendo isso com um ato lindo de amor que ele tem por Jesus. Então, cada 2 horas ele celebra uma missa. Ele deve ter agora uns 84 anos de idade. E ele teve uma revelação no seu coração. A sua casa, ela é rodeada de almas do purgatório, esperando a sua missa. Bem, você pode acreditar ou não, mas quando eu li, eu fiquei muito tocado, bonito. E outro testemunho dele é o seu desejo de uma santa união com o Senhor, que não cesse. Então, cada 2 horas, ele celebra a missa. E aí o mistério das almas do purgatório, inclusive hoje, vocês não podem deixar de acreditar nas almas do purgatório. Quantos eu já tive, outros sacerdotes também já tiveram, experiências muito fortes da missa do sangue de Cristo chegar a elas e levá-las para o céu. Aliás, quem tem muito amor pelo Arcanjo Miguel, não vai ter nenhuma dificuldade em experimentar o auxílio que as almas do purgatório recebem pelo sacrifício do Senhor, auxílio infinito, e pelas orações também. Mas outra realidade que me marcou bastante foi quando este sacerdote disse que o que ele mais deseja com essa missa prolongada, celebrada sempre, é o seu coração em união com o Senhor,
sempre. E é a partir disso que eu quero dar a vocês um ensinamento nessa pregação. O Senhor disse, Evangelho de São João, podem tomar comigo, capítulo 6, versículo 56. Vocês já sabem, porque nenhum pastor protestante pega essa passagem para pregar, né? Você pode passar e ver uma multidão de pregação protestante, nenhum que eu tenha conhecimento, tenha coragem de ler profundamente ou ao pé da letra, como eles dizem, o que está escrito aqui no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 56. Está escrito: nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Filho e filha da igreja, de que modo, ao lado da graça, para que vocês entendam, eu quero lembrar uma visão espiritual, uma revelação que teve o nosso amado sacerdote que morou aqui no Brasil, Padre João Batista Reus, de Porto Alegre. Ele tinha visões muito claras durante a missa. E no momento da consagração do Santíssimo Sangue, eu vou aqui à cruz, ele viu um cálice, como a irmã Lúcia viu no Carmelo de Coimbra, do Imaculado Coração. Ele viu o cálice do lado aberto do Senhor e algumas gotas de sangue caíam do lado aberto do Senhor dentro do cálice. No momento que ele disse: isto é o meu sangue, as palavras da consagração, ele viu, para João Batista Reus, como que uma cachoeira, né, de sangue que saía do coração exatamente no momento das palavras da consagração: isto é o meu sangue derramado por vós. Então o coração do Senhor se dilatou e uma cachoeira de sangue, posso assim dizer, caía no cálice, transbordava do cálice e inundava toda a igreja. Toda a igreja era inundada pelo Santíssimo Sangue, como profetizou o profeta Ezequiel. Todo o templo. Mas o interessante é que uns tomavam uma gota, outros duas, outros mais, e muitos se inundavam com o sangue. Para dizer o quê? Que o sangue do Senhor, ele vai à alma de cada um, também conforme o desejo de cada um. Esse é o fundamento da visão que teve o padre João Batista Reus. Significa que cada um recebe o sangue do Senhor também dependendo do anseio da sua alma, do desejo. Eu quero beber o teu sangue, Senhor. Eu quero mergulhar no teu sangue. Eu quero beber, eu quero me alimentar verdadeiramente no seu corpo e no seu sangue. E esse desejo de cada um, de querer Jesus, de querer ter Jesus, de querer comungar Jesus, é extraordinário,
para cada coração, claro, para nós. E aí voltemos àquilo que vos pregava pela manhã, a nossa disposição em receber Jesus, a nossa disposição em querer tomar do sangue de Jesus, que está presente, realmente presente, também em cada hóstia consagrada, o seu santíssimo corpo, o desejo ardente de querer comungar Jesus. Mas, como que nós mantemos a santa união com o Senhor? Primeiro, pelo desejo, pelo querer, por não tirar o coração do Senhor em nenhum momento do dia. Ou seja, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, você não tira os teus olhos do Senhor, o teu coração do Senhor. Santa Teresinha, ela disse ao Senhor: Senhor Jesus, quando eu comungo, eu sinto o meu coração arder. Assim dizia nossa amada Santa Teresinha: o meu coração, quando eu te recebo, ele como que queima, ele arde de amor. Mas Senhor, eu gostaria que o Senhor permanecesse assim no meu peito. Eu gostaria que o Senhor ficasse mais tempo, porque Ele está falando, claro, do momento em que o corpo e o sangue do Senhor ainda está sendo consumido por nós. Eu gostaria que o Senhor ficasse ardendo aqui no meu peito. E o Senhor disse a ela: Teresinha, eu faço isso pelo amor que tu tens a mim. Então, quanto mais me amares, quanto mais me desejares, quanto mais me quereres, quanto mais tiveres anseio em me comungar, mais eu permaneço ardendo em teu coração. Olha que lindo. Quanto mais tiveres o desejo, o ardente desejo de me comungar, o ardente desejo de estar junto a mim, mais eu permaneço dentro de você, mais o teu coração sentirás lá dentro a minha presença. E é verdade, eu e você podemos experimentar esta união com Jesus, esse coração sempre unido ao coração eucarístico de Jesus, esse coração sempre desejoso de comungar o Senhor, de adorar o Senhor, de ter Jesus latente dentro de nós, pelo desejo ardente. Nada que desvie o teu coração do Senhor. Aí é claro, nós entramos na missa. Se você pode e tem a graça, a missa de cada dia, a tua comunhão com o Senhor de cada dia, de uma hora para outra, de uma missa para outra, você não te esqueças que carregas o Senhor dentro de você. Mesmo que você não sinta mais, porque quando você comunga, filho, filha da igreja, quando você comunga, não te esqueças que você está degustando a carne de Jesus. Você está verdadeiramente, naquele momento, quando você se aproxima do sacerdote, e ele diz: Corpus Christi, corpo de Cristo, sanguinis Christi, o sangue de Cristo, e você comunga, naquele momento exato, você está tendo uma comunhão profunda, verdadeira, autêntica com o teu Senhor, comunhão única, não há momento como aquele, é único. Por isso, degustar
Escute o que eu vou dizer. É por isto que antes do concílio, que era um ato muito lindo, não se podia mastigar o corpo de Cristo. Não estou dizendo que, eu quero que você entenda o porquê. Exatamente pelo desejo de sentir-se saciado. Desculpe a comparação, claro que é o alimento do céu, mas quando você degusta algum alimento que você gosta, o que você faz? Você fica degustando, né? Degusta, com calma. Exatamente, quando você comunga o corpo de Jesus, não importa que tu sentes, claro, nós sentimos o gosto do pão, não é mais pão, não te engane os teus sentidos, não é mais pão. Portanto, a igreja pedia que ao comungar, você degustasse o corpo do Senhor, sentisse, olha os sentimentos, que você está sendo alimentado pelo corpo de Jesus, que não é um alimento qualquer, é Ele é o alimento, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então, se comunga, se adora e se degusta. Não se incomode com o gosto de pão, não se incomode, deguste, é o teu Senhor alimento. E que maravilha e que lindo é quando você tem a certeza que você está se alimentando do teu Deus, que Ele está entrando dentro de você, e que essa presença pode perdurar tempos dentro do seu peito. E se você tem o desejo de amar mais, e se você tem desejo de adorar mais, e se você quer mais ainda Jesus na tua vida, Ele vai permanecendo. Você vai sentindo realmente dentro do teu peito que o Senhor permanece presente. Mas filho, filha, e eu quero que vocês tenham também, se já não têm, renovem essa experiência. E eu uso a palavra mesmo, degustar. Corpus Christi. Já na igreja primitiva, escreveu São Cirilo de Jerusalém, quando se recebia o Senhor nas mãos também. Qual é o problema hoje de comungar nas mãos? O povo não está muito preparado e catequizado para isso. Exemplos. Não é nenhum erro litúrgico também comungar nas mãos. Tanto que São Cirilo de Jerusalém escreve o seguinte, eu sempre falo para vocês na missa, lembram? Isso século terceiro, quarto, ao te aproximares do altar, estenda a tua mão esquerda sobre a direita em forma de trono, receba o Senhor em tuas mãos, e diz São Cirilo, olhe, adore, coloca primeiro, comunga com o olhar, olha, adora, depois, leve-o aos lábios e o comungue, veja se não ficou nenhum fragmento em tuas mãos, e ele diz, é melhor perder
um membro do teu corpo do que perder um fragmento do corpo do Senhor. Isso ele diz. Vejam aonde os santos padres iam no mistério. É melhor perder um membro do teu corpo do que perderes um fragmento do corpo do Senhor. E ele continua: se você perde e deixa cair pelo chão pó de ouro, ele escreve: vocês não vão buscar recolher com todo carinho o pó do ouro que se perdeu? Quanto mais o corpo de Deus. Mas o problema hoje é que não há catequese, não há instrução. O Papa Paulo VI escreveu: se quando receberes o Senhor Jesus em tuas mãos, fores motivo de perder a fé na presença real, do corpo de Deus ser ultrajado e profanado, que se pare. Hoje, se não houver uma catequese, um ensinamento muito profundo, as coisas estão muito difíceis. Digo mais uma vez: o aumento muito grande, muito profundo das missas negras no mundo inteiro. Na América do Norte, em Roma, na Itália mesmo, Roma, como eu já disse, aqui no Brasil, na Europa. Mas de que modo há profanação? Eles roubam o Santíssimo, ou vendem o Santíssimo, ele é comprado, e aí a profanação nas missas negras, que não são poucas não. O Santíssimo levado para as casas. Quantos levam o Senhor para as suas casas para fazer simpatia? E mais, o modo com que se entrega o Santíssimo nas mãos não é como a igreja deseja. Já a CNBB, há muitos anos atrás, escreveu: não se entrega o Santíssimo como se fosse moedas. Não se joga o Santíssimo na mão de ninguém. Mas o mais delicado de tudo, escuta, é quando se perde a fé. É quando o Senhor é profanado. Eis a dor também. Vocês estão entendendo que o problema fundamental é não reconhecer a presença real de Jesus? Aí está, não é uma questão de receber o Senhor em primeiro lugar, nas mãos ou nos lábios. A dor, o problema está em não reconhecer a presença real. Se São Cirilo de Jerusalém entregava o Senhor nas mãos, e ele disse: cuidado, adore com os olhos, adore com o coração, comungue, veja se não ficou fragmento em tuas mãos. Se ficou, é melhor perderes. Se perderes o fragmento do corpo de Deus, é melhor perderes parte do teu corpo do que perder o corpo de Deus. Isso ele diz na sua catequese, que chamamos de mistagogia, que hoje tanto nós precisamos, os mistérios da igreja. Mas digo mais uma vez, hoje, o grande problema está na falta de fé, na falta de crer que é Jesus que você recebe, que é Jesus que você comunga, que não é mais pão, que não é mais vinho, é o Senhor.
E aí é claro, como a igreja permite, se você o recebe em teus lábios, o faça com toda adoração. Se você o recebe em tuas mãos, se a igreja lhe permite, na diocese em que a igreja lhe permite, você o faça com toda adoração e não de qualquer jeito. Lembra-te da Virgem, o modo, a realidade do seu coração diante do seu filho, e mais, se eu estou falando a vocês do degustar o Senhor, que é um momento maravilhoso, degustar, o Senhor está em meus lábios, então eu degusto o Senhor, os sentidos da minha alma, do meu coração, são que aguçados pela presença de Jesus, então eu o adoro, eu fecho os meus olhos, eu adoro na minha alma, em meu coração. Aí porque a razão de não mastigar, para dizer assim, é um alimento diferente, mas padre, ele falou comer, mas comer não significa mastigar, né? Mas é tão precioso esse momento, é tão preciso, deixe o Senhor ser consumido por você, vive esse momento, o adore, Ele é único na sua vida. Então ter Deus no coração, ter Deus na alma, eu sei que talvez muitos não entendam essa pregação, mas não é questão de entendimento, é questão de amor, ali na tua alma, receber Jesus naquele momento, e senti-lo como comida, e Ele é comida sim. E que lindo poder dizer, Jesus é alimento da igreja, Jesus, Ele é o Cordeiro, por isso Ele é Cordeiro, não só porque Ele é imolado e ressuscitado, porque Ele é comida, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, a minha carne, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Olha o permanecer, permanece em mim e eu permaneço nele. Mas vamos entrar na missa. Quero que a Liana me ajude agora com um belo canto de comunhão. Que Deus se inspirar aí no coração. Enquanto a Liana vai cantar, vocês vão entrar como se vocês estivessem na procissão da comunhão. Para receber o Senhor, porque o que a igreja hoje tem sede, é realmente o desejo da alma de cada um. João Paulo II, nos últimos momentos da sua vida, suplicou a nós sacerdotes, consagrem com emoção, consagrem com emoção, e eu nunca mais esquecerei o que disse o Santo Padre, consagrem com emoção, consagrem o Senhor com a alma de vocês, e lembra-te que vocês também devem dar os vossos corpos a serem consumidos pela igreja, disse o Santo Padre. Quando vocês consagrarem na missa, consagrem com emoção, falem as palavras com a alma, com tudo aquilo que Deus, o Santíssimo, coloca na vida de vocês, e consumam as vidas de vocês também, entreguem a vida de vocês como Jesus. Mas é claro que tem que ter emoção. Eu sei que você que é leigo, que não é sacerdote, pergunta assim: o que será que um padre sente quando ele muda o pão no corpo de Cristo? Não é? O que será que ele sente? Que emoção? E quero pedir perdão a vocês, quando nós padres consagramos não só sem emoção, sem amor, o que é pior. Aí é mais dolorido. Quando é rito,
Como nós precisamos da emoção da alma. Volta a pergunta que eu coloco nos lábios de vocês: Padre, o que tu sentes quando consagras? Afinal, o Senhor Jesus está em minhas mãos. Não é mais pão, nem é símbolo, é Ele. Embora eu veja pão, aparência, quando eu comungá-lo, o gosto, mas não tem mais. E nem queira pensar vocês, bom, é meio pão, é meio Jesus, como tem alguns que ficam inventando aí tantas barbaridades, né? A Igreja Católica é muito clara, é muito explícita, porque ela é a esposa do Cordeiro, e ela sabe muito bem o que ela está falando. É o corpo de Jesus. Então, quando você vem, vocês se lembram do canto que antecede a consagração, onde nós já clamamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a glória estão cheios da tua glória, glorificando ao Pai, mas depois ao Filho, né? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por que a missa tem esse canto? Qual é a razão? Porque nós temos que adorar o Senhor Jesus que vem. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Aí se realiza a consagração, e a missa vai, o sacrifício vai se realizando, até o momento aonde se consuma a consumação da missa. Quando? Quando comemos o Cordeiro. Deus é alimento. Linguagem clara, não? Por isso nunca deixe de falar carne e sangue, nunca. Não troquem a verdade por pão e vinho, é carne e sangue mesmo. É carne e sangue. A aparência é, mas não tem mais pão e nem mais vinho. É carne e sangue, corpo e sangue de Jesus, alma e divindade. Você entendeu na sua alma o que eu quero dizer com degustar? É lindo, não? Experimenta. Deus é teu alimento. Escuta o que Ele tem a dizer-te. O Santo Padre disse na sua última exortação: parem de romper o tempo de ação de graças. Os católicos não sabem fazer ação de graças. Além de não saber, as paróquias não ajudam. Muitas, né? Não ajudam. Acabou de comungar, vem os avisos paroquiais. Inclusive esses avisos já estão proibidos por essa exortação. Não se dá mais aviso nesse momento. Mas não é verdade? Não estou julgando, é uma realidade. Se acaba de comungar, nem acabou avisos paroquiais. Sexta-feira, bingo não sei aonde. Quarta-feira, quermesse não sei do que.
Está à venda na secretaria paroquial o convite para não sei o quê. E não sei o quê. A igreja não é contra isso não, precisa sobreviver. Agora, o problema é o momento certo, é o lugar certo das coisas. É não romper o mistério com aquilo que é profano. E o profano não é aquilo que é mal. Profano é tudo aquilo que corta o mistério. Tudo aquilo que tira o mistério da alma do comungante. Naquele momento é profano. Não pode, não é momento. Aquela hora de adorar a Deus, de ensinar. Deus está em ti. Jesus está em tua alma. E ensinar a comungar. Comungar, palavra linda, não? Comungar, comungante. Estar em comunhão com Ele. Comungá-lo, adorá-lo, recebê-lo. É lindo. E é isso que nós precisamos testemunhar em meio a este mundo. Vamos cantar um canto de comunhão, que pedi para a Eliana Ribeiro cantar. E você vai fazer um exercício, porque exercitar, o nosso grande Santo Inácio de Loyola escreveu exercícios espirituais. Exercitar como comungar, católico. Imagine que você vem para a missa, que você vai para a procissão de comunhão com o Senhor. O desejo da tua alma, o querer, o ardente desejo de encontrar-se com Jesus, o comungar, o degustar a carne de Deus. Palavra forte que só católico pode dizer. Degustar a carne de Jesus, adorar o sangue de Jesus, comungar o sangue de Jesus, são palavras fortes da igreja católica, claro, que não podem sair do teu coração. Eu desejo que nesse exercício de amor por Jesus, a sua alma, o seu coração já receba o ardente desejo de ter uma comunhão, uma união com Jesus, uma comunhão constante. Vamos cantar. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Chegar até mim, que seja assim, que venha até mim, que eu vou te dar glória. Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória, eterno louvor. Te dar glória.
Eu quero pedir que o câmera se aproxime aqui, porque eu gosto de mostrar alguns documentos que são importantes. Aqui está a passagem que eu falei durante a pregação de São Cirilo de Jerusalém. Está aqui. Sê vigilante, para que não percas nada do corpo do Senhor. Se tu deixasses cair alguma coisa, deverias considerá-lo como se tivesses cortado um dos seus membros do teu próprio corpo. Dize-me, te suplico, se alguém te desse grãozinhos de ouro, tu por acaso não terias a máxima cautela e diligência, atento a não perder nada? Não deverias cuidar com cautela e vigilância ainda maior, a fim de que nada e nem mesmo uma migalha do corpo do Senhor pudesse cair por terra? Porque a sua preciosidade é de grandeza superior ao ouro e às joias. São Cirilo de Jerusalém. Se comungas nas mãos, viva isto que está aqui. Depois, outro documento que vejo importante, Sínodo dos Bispos, 11ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos do Mundo. A Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Está aqui. Consagração. Escutem com muita atenção. A encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão e Pentecostes são fatos que aconteceram realmente e que ajudam a compreender como a presença permanente e substancial do Senhor no sacramento não é tipológica. Traduzo para vocês: não é símbolo, não é tipológica. Depois, nem metafórica. Eu digo, o que leva o Santíssimo Sacramento a ser tratado de uma maneira tão dura é a falta de fé na presença real. É isso. Não tem outro fundamento. E continua o Santo Padre: apresentar ao contrário o sacramento unicamente como símbolo da presença de Deus. Olha só, apresentar o sacramento como somente símbolo da presença de Deus. Eu seria o homem mais infeliz do mundo se eu adorasse símbolo, ou se eu adorasse pão, e mais infeliz se eu enganasse a vocês dando pão para vocês comerem. Escuta, apresentar ao contrário o sacramento unicamente como símbolo da presença de Deus é duvidar que Deus possa intervir nas realidades materiais. Colocado no contexto das outras formas de presença, o mistério pascal permite compreender a natureza da presença eucarística, a transubstanciação, o seu corpo e o seu sangue. Por isso, filhos, filhas, toda missa é ato de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Papa João Paulo II disse, vamos repetir: a missa é sacramento presença,
É sacramento sacrifício. É sacramento comunhão. Agora eu explico. Sacramento presença de quem? Do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Portanto, quem não adora Jesus na missa, não o adora em lugar nenhum. Porque a missa é, por excelência, a presença de Jesus. Sacramento, sacrifício, por quê? Porque você está diante do Calvário, do sangue derramado. Sacramento, comunhão, foi a pregação, não? Porque eu comungo, eu degusto o Senhor Jesus. Sacramento presença, sacramento sacrifício, sacramento comunhão. Quem quiser tornar a missa só um banquete natural, dizendo, não é pão divinizado, ou é símbolo, ou reduzir a missa a um banquete fraterno, diga a ele que a missa é sacramento sacrifício. E que essa comunhão é com Deus vivo, é a carne do Cordeiro. Por isso só Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Se não bastasse ser sacramento comunhão, sacramento sacrifício, a missa é sacramento da presença. Que presença é essa? Substancial do Senhor. Você vê a Deus. A fé católica não é só a fé do ouvir, é a fé do ver. Você vê Jesus sob o maravilhoso véu do sacramento. Está claro? E para terminar, mas é claro que o que norteia tudo isso, que fundamenta, é o Evangelho de Jesus. Que lindo o Senhor disse: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quero terminar, eu gosto muito do que disse Santo Agostinho. Ninguém coma deste corpo, deste pão do céu, sem primeiro ser adorado. Pecaríamos por não adorá-lo. Vamos repetir? Ninguém coma deste pão do céu, sem primeiro o ter adorado. Pecaríamos por não adorá-lo. Lembra o Papa Bento XVI disse pela manhã? Comungar é adorar. Só sabe comungar quem adora. Lindo, né? Claro. Só sabe comungar quem adora. Pronto. Aí você degusta. Alimento, que lindo que é. Você não tenha medo de dizer que Jesus é comida. Não tenha respeito humano de dizer. Não, mas não é pão e vinho. Não, não. Era. É só aparência. Comida. O meu Senhor é comida. E Ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A Ele, tão sublime sacramento. A vocês, ao nosso coração, que aprenda a degustar o Senhor ao comungá-lo, a ter ação de graças, a manter essa união com Jesus, de uma missa a outra,
de uma comunhão para a outra. A Ele, ao Senhor, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo, em teu sangue, majestade, supremo e bom Senhor. Para ti o meu canto, para ti todo o meu louvor. Adorado, bendito em todo viver, exaltado em teu corpo, em teu sangue, majestade, supremo e bom Senhor. Para ti o meu canto, para ti todo o meu louvor. A Fraternidade de Aliança Toca de Assis e os Filhos e Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento apresenta palestra com o Padre Roberto Lettieri para levar você a um profundo amor à Santa Igreja de Deus. Nós clamamos a São Miguel Arcanjo, que ele possa estar agora guerreando em nosso favor. Sim, que São Miguel Arcanjo agora possa estar diante de nós, nos protegendo de todo o mal. E dessa forma nós apresentamos o Padre Roberto, pedindo por ele, pedindo ao Senhor que derrame sobre ele toda a unção do Espírito Santo, pedindo ao Senhor que derrame sobre ele toda a graça, todo o amor, toda a unção, toda a alegria própria de um coração repleto de Deus. Pedimos tudo isso pela intercessão de Maria Santíssima, a Mãe de Deus e nós, e ela que tem a cada um dos sacerdotes como filhos prediletos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maria, Amém. Mãe dos sacerdotes, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Vamos nos sentando e cantando. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade, as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. E pela imposição das minhas mãos sacerdotais, pela força exorcística do preciosíssimo sangue de Cristo, pelo poder da sua sagrada face, das suas santas chagas, sejamos todos nós guardados e protegidos pelo Senhor contra todas as ciladas do maligno. A nós, nossas casas, nossas famílias,
nossos esposos, nossas esposas, filhos, filhas, todo o sistema de comunicação Canção Nova, todos os departamentos, todos os trabalhos, todos os trabalhadores e trabalhadoras desta obra, a eles e as suas famílias, sejam agora guardados e protegidos contra toda e qualquer cilada maligna, pela proteção do maravilhoso arcanjo São Miguel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Tomem a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Está escrito: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e os seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada demônio ou Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra com ele e os seus anjos. Amados, esta leitura fala de um acontecimento que nós não imaginamos, porque é um acontecimento mistérico. Como que se deu? De que modo se deu? Mas a palavra de Deus nos diz que houve uma batalha no céu. A Santa Igreja maravilhosamente nos ensina dos santos anjos que permaneceram fiéis ao Senhor, entre eles querubins, serafins, tronos, potestades, dominações, arcanjos, anjos, e também aqueles que lutaram contra Miguel. Quem são? Os que não queriam adorar a Deus, não queriam servir a Deus, pecaram pelo orgulho. Por isso, porque os santos anjos são espíritos perfeitíssimos, criados pelo Senhor, porque perfeitos têm a liberdade, muitos negaram adorar a Deus, servir a Deus. E houve então, diz a palavra de Deus, uma palavra forte, não? Uma batalha no céu entre Miguel e o demônio. É o início da grande inimizade. Estamos no capítulo 12, é isto? Do Apocalipse, que é o capítulo também mariano, é o capítulo da igreja como esposa do Cordeiro, a igreja que é arrebatada ao deserto para ser alimentada. É o demônio que quer devorar o filho da mulher, da virgem que nasce. Na verdade, o capítulo 12 do Apocalipse é uma grande realidade no mistério da igreja, daquilo que aconteceu no céu, que nós não podemos entender com a nossa pobre mente humana, mas a palavra de Deus revela que houve uma batalha no céu entre Miguel, o grande arcanjo. Miguel significa Micael, quem como Deus. Quem como Deus. E Satanás, que segundo a tradição, São Boaventura e tantos outros que estudaram sobre os santos anjos, era um grande querubim, um anjo então portentoso,
que se rebelou contra Deus, mas Miguel lutou. Aí começa a grande história que se desenrola até hoje. Porque claro que há uma luta entre a igreja e o reino do anticristo. A igreja é a esposa do Cordeiro, por isso o arcanjo Miguel é o príncipe da igreja. Por isso, olha que linda essa imagem aqui, muito bela, a couraça, a balança, a espada, e aqui, como todas as imagens de São Miguel, o próprio anticristo sendo pisado pelo arcanjo Miguel, que denota essa passagem da escritura. Miguel lutou contra o dragão, venceu Satanás e o expulsou do céu, com um grande grito do arcanjo, lindo não? Quem como Deus? Lúcifer, anjo de luz. Anjo, Lúcifer significa anjo de luz. Quem como Deus? Você quer ser como Deus? Quer ser adorado como Deus? E aí o grito do arcanjo Miguel: quem como Deus? Essa batalha que está escrito aí no Apocalipse, no versículo 7 do capítulo 12, ela se desenvolve até hoje no mistério da igreja. Por isso o Papa Leão XIII pediu que os sacerdotes, os leigos, as leigas, rezassem com amor a súplica ao arcanjo Miguel, protegendo-nos no combate. Há um combate, sem dúvida alguma, entre a igreja e o anticristo. Por isso São Miguel Arcanjo é profundamente invocado na luta contra a sociedades secretas, por exemplo, contra todo tipo de sociedade secreta que quer destruir a igreja. Quem que você deve invocar com alegria, com fé? O arcanjo Miguel. Quem como Deus? Quem como a igreja? A igreja é a esposa do Cordeiro. Quem como a igreja? Portanto, o teu amor ao arcanjo Miguel, ele vai dar a você, sem dúvida alguma, a graça da fé. Portanto, nós consagramos uma oração muito belíssima ao arcanjo Miguel, que é a profissão de fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, creio no Santíssimo Sacramento do altar, creio na presença real do Senhor no altar, corpo, sangue, alma e divindade. O arcanjo Miguel é o arcanjo da fé pura, autêntica, verdadeira. Ele não permite que o teu coração seja enganado. Filhos e filhas, hoje muitos são enganados, são levados pela emoção a abandonarem a igreja, não? Olha, porque eu fui em tal lugar, senti uma emoção, senti algo diferente no meu corpo e é ali que eu devo ficar. Abandona a igreja católica, vai embora, abandona o corpo de Deus, ou até por causa de uma cura física, porque eu alcancei uma cura física naquele lugar, naquela tal igreja, naquela tal seita, naquela tal reunião, eu fui curado disso, daquilo, e de repente abandona a igreja por causa disso. Ora, que ignorância! Não há de se saber que os demônios podem curar também? Que os demônios podem lhe conceder uma cura física, podem lhe causar, entenda bem, veja como é fundamental a fé católica. Os demônios podem até dar a você consolação, para arrancar-te da igreja. Filhos e filhas, se vocês soubessem a profundidade da igreja católica no mistério do mundo, para a salvação do mundo, onde está cravado o mistério da igreja católica,
E como hoje, de uma forma banal, nós abandonamos a igreja, abandonamos a fé, abandonamos o altar, e cada vez mais parece que isso vai crescendo por uma própria ação satânica, não? Porque as pessoas são iludidas por grandes sinais, por grandes milagres, por grandes consolações, e abandonam a igreja, abandonam a verdade da igreja, não se alimentam mais do corpo de Deus, não se alimentam mais do sacramento maior da igreja, que é o próprio corpo do Senhor, e vão embora. Na verdade, por uma fé subjetiva, eu creio naquilo e vou, eu creio nisto e vou, e abandona-se o mistério da igreja, que é o anúncio dado do alto, a revelação. Eu não tenho direito de escolher igreja, direito até você tem. Quantos, Padre Jonas falava aqui pela manhã, rapidinho, na nossa parte de anúncio dos livros, quantos católicos aí vão embora, e vão aí para operações espíritas? Não, eu vou operar naquele homem, naquela mulher, desce o espírito de tal médico, e eu coloco o meu corpo à mercê do próprio anticristo, mas eu não sinto dor nenhuma, padre, eu fui operado, aquela tal pessoa me operou, rasgou a minha carne, não senti dor nenhuma, tirou o tumor, de repente eu me sinto bem, me sinto melhor. Primeiro que pode ser, infelizmente, uma grande ilusão, não entrando somente na parte sobrenatural, pode ser apenas uma ilusão, um sentir, mas por dentro a doença continua. Segundo, sem dúvida alguma, o demônio pode curar uma enfermidade, ele pode, com a única intenção de arrancar você, arrancar a tua vida do mistério de Cristo. Quando nós falamos do arcanjo Miguel, quando falamos da fé católica, o arcanjo Miguel é o arcanjo que guarda a tua fé na verdade, na fé católica, te dá fortaleza para permanecer fiel. Por quê? Porque ele adora o corpo de Deus. O arcanjo Miguel, eu dizia pela manhã, ele tem um amor como um mar em fogo pelo Santíssimo Sacramento. O arcanjo Miguel é o arcanjo do corpo de Cristo, é o arcanjo da Virgem. Por isso o arcanjo Miguel, ele é rodeado, a auréola do arcanjo Miguel, aquilo que circunda a sua beleza, é toda a humildade mariana. O arcanjo Miguel é um arcanjo profundamente unido à Santíssima Virgem. Por isso ele está presente no capítulo 12 do Apocalipse. É o arcanjo da igreja, é o arcanjo da Santíssima Virgem, é o arcanjo do corpo de Deus, é o arcanjo dos sacramentos da igreja. Por isso ele dá ao teu coração a fidelidade, a fé. Os que amam o arcanjo Miguel vão receber dele, porque a vida dos anjos é o Espírito Santo, vão receber do arcanjo Miguel o dom, a graça da humildade. Humildade, por quê? Porque o arcanjo Miguel venceu Satanás pela sua humildade. Quem como Deus? Ele não foi com a sua força, ele não foi com aquilo que ele tinha, mas em nome do Senhor, com o coração no Senhor. O arcanjo Miguel vai em nome do Senhor, ele mergulha no mistério do Senhor. É profundamente o arcanjo da humildade. Essa é a razão porque quando nós nos deixamos levar pelo orgulho, nós caímos na tentação de abandonar a igreja. O abandono da igreja, o abandono do corpo de Deus. O arcanjo Miguel, ele é o arcanjo da coragem, da luta pela igreja,
daqueles e daquelas que têm a alegria de dizerem: eu pertenço à Igreja Católica, eu sou adorador do Verbo de Deus, eu adoro ao Verbo de Deus com coragem, e luta pela sua fé, luta se possível até o martírio, luta diariamente pela sua fé, não a abandona de maneira alguma, não. O capítulo 12 do Apocalipse vai se realizando. Basta vocês verem com qual facilidade os fiéis, que se dizem fiéis, abandonam a igreja e se encaminham para outros lugares, onde simplesmente se sentem bem. Claro que você tem direito de sentir-se bem na igreja, é um direito seu, e a igreja quer que você se sinta feliz, com a alma feliz na igreja. Agora, outra coisa é você abandonar a sua fé, largar tudo aquilo que a igreja lhe ensina, com a verdade da igreja, com aquilo que vem do alto, com a revelação que o Senhor disse: a minha doutrina é única, a minha palavra é única, a minha igreja é única, e sair por aí, abandonando a sua própria fé, não dando a tua vida, o teu amor pela santa igreja de Deus. Por isto, o arcanjo Miguel, ele coloca na tua alma, ele intercede, ele traz a você o alimento da coragem pela igreja, da fidelidade pela igreja. Ele continua lutando contra vários tipos de demônios que querem destruir a vida da igreja. Por exemplo, você tem alguém na sua família que tem um coração lindo, maravilhoso, mas não crê mais na igreja. Além de não crer, pode estar escravo de doutrinas heréticas, como o espiritismo, como seitas que se dizem cristãs, mas são seitas. Rosa Cruz, filosofias orientais, maçonaria, sociedades secretas. O que você deve fazer? Na presença do Senhor, invocar o santo anjo dessa pessoa. Senhor, eu quero invocar o santo anjo dessa pessoa que eu tanto amo, e quero pedir que o arcanjo Miguel auxilia este anjo para que traga de volta a alma, o coração dessa pessoa para o ventre da igreja. Traga de volta, ela precisa ter Jesus, ela não pode passar a vida dela distante da igreja, que traga de volta. Então o arcanjo Miguel maravilhosamente ele intercede, ele vai buscar os corações que pertencem à igreja, mas que por uma razão, por outra razão, por um motivo, por outro motivo, abandonaram a igreja de Deus, não comungam mais a carne do Senhor. Essa é a grande verdade, não comungam mais o corpo do Senhor, não bebem mais o seu sangue, não vivem mais o mistério dos sacramentos, abandonaram a igreja. O arcanjo Miguel, ele pisa sobre toda a ação maligna. Como tive a graça de exercer o ministério de exorcismo, aqueles de vocês que já conhecem, que já partilharam, que já escutaram,
Esse assunto tão sério na Igreja Católica, que não é falado de qualquer maneira e a qualquer hora, mas é um assunto muito sério, muito autêntico. Nós sabemos o quanto é precioso a presença do Arcanjo Miguel num ministério como estes. Pessoas que acabam entrando, por exemplo, em seitas orientais, como Poder da Mente, como Sheisho Noye, é isso? Isso aí mesmo. E outras tantas seitas que acabam levando a mente da pessoa, a mente a uma escravidão, a abandonarem o senhorio de Cristo. Nós humanamente não podemos libertar essas pessoas. Mas o que é que eu estou ensinando a vocês? A Santa Igreja nos ensina que cada um tem um santo anjo. E que você pode, quem leu a vida do Padre Pio, percebe quantos milagres Deus operava na sua vida e na vida dos outros pelo ministério dos anjos. Então, você invoca, suplica a presença do anjo da guarda daquela pessoa, pede a presença do Arcanjo Miguel, dizendo: amado Arcanjo Miguel, traga de volta, corte os laços, as mentiras que estão envolvendo a vida dessa pessoa, os laços, as mentiras, as seduções, e traga essa pessoa de volta para o seio da igreja. Traga essa pessoa de volta ao convívio do corpo do Senhor, ao convívio do altar. Ela precisa ter Jesus como comida, porque o Senhor Jesus disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai ter a vida. É preciso então, de uma forma violenta, que vocês intercedam, peçam, dobrem os joelhos, adorem a Deus, supliquem a Deus, para que essas pessoas voltem ao convívio da igreja. Quem é o nosso grande auxílio? Quem vem em nosso auxílio maravilhosamente para devolver a fé, a coragem, a fortaleza, a audácia, renovar a fé da alma e do coração? O maravilhoso Arcanjo Miguel. Aquele que professa: quem como Deus? E o que nós lemos no Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7: houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos tiveram um combate contra o dragão. Quem são esses anjos que auxiliam São Miguel? É, sem dúvida alguma, a legião angélica do Arcanjo Miguel, que nós não podemos nem imaginar quantos anjos acompanham o Arcanjo Miguel, e ele vai, sem dúvida alguma, levando a presença dos santos anjos para trazer à igreja a vitória. A vitória em um tempo em que a igreja de Deus, a igreja católica, está sendo profundamente perseguida. Voltem o coração aos sacerdotes da igreja. O que está acontecendo com os sacerdotes não é natural. O que tem acontecido, essa autodestruição da fé católica dentro das próprias faculdades católicas, ensinos totalmente depravados contra a doutrina da igreja. Aquilo que dizia o Papa Paulo VI: é verdade, a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus. Me dói o coração de ver seminaristas aprendendo a não crer no Santíssimo Sacramento.
professores, até padres e até ex-padres, que é um absurdo maior, porque são estudados, porque estudaram em um país, em outro, mas em matéria de fé estão totalmente tortuosos da verdade, ensinando seminaristas, futuros padres, a não crerem mais no mistério da igreja, a não crerem mais no mistério da missa, a não crerem mais na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. O que eu digo a vocês, não tenho medo de dizer e falo com autoridade. Há pouco tempo, numa das dioceses famosas do Brasil, um grupo de seminaristas me procurou dizendo: padre, estávamos na capela adorando o Senhor, e outro grupo de seminaristas entraram na capela fazendo sinais obscenos para o sacrário, para nos ofender. Imaginem seminaristas fazendo isso no tabernáculo, para ofender os que estão adorando. Na verdade, esse seminarista já entregou a alma ao demônio, já está tomado, não pode ser ordenado de maneira alguma se não se converter. Com que autoridade? Imaginem vocês um menino que vai ser padre, levantando as mãos em sinais obscenos ao tabernáculo, para ofender os que estavam adorando a Deus, para zombar, para dizer assim: Jesus não está aí coisíssima nenhuma, é apenas um pão, e fazendo sinais obscenos ao corpo de Deus no tabernáculo. Veja isso dentro de um seminário. Onde é que vamos parar? Claro que precisa mesmo que o arcanjo Miguel entre com a espada e arranque esse povo do seminário, e arranque esse joio de nossos seminários, porque não podemos admitir isso na Santa Igreja de Deus, de maneira alguma. Eu sei que é duro escutar isso, como é duro escutar e saber que o Santíssimo cai no chão e a ministra, excelentíssima ministra, em vez de tomar o corpo de Deus, coloca o sapato em cima. Para não ter a ousadia, de se inclinar e tomar o corpo de Deus, mas não, coloca o pé em cima, o sapato em cima do corpo santíssimo de Cristo. Veja o pecado gravíssimo, colocar os pés em cima do corpo de Deus, porque ela não está pisando o pão, não está, ela não está pisando em algo, ela está pisando no corpo de Cristo Senhor, ela está pisando no corpo de Deus. Vejam até onde vai entrando a profanação no templo santo de Deus, a mentira. Claro, eu como sacerdote não tenho medo nenhum, eu imploro ao arcanjo Miguel que imediatamente faça o que tem que fazer, que ele arranque do seminário essas almas falsas, mentirosas, que não querem adorar a Deus coisíssima nenhuma, que não querem ser padres coisíssima nenhuma, mas querem usar da igreja, querem usar do bem social da igreja, querem usar do status sacerdotal depois, para terem bens materiais, para terem mérito, porque queira ou não queira ser padre ainda na sociedade, graças a Deus, traz até um nível de status, Ao mesmo tempo que é bom, isso é tão doído, porque o lugar do sacerdote é aos pés do povo, é lavar os pés, é dar a vida, é dar o corpo de Deus, é fazer enaltecer os pequeninos, os pobres. Ninguém tem o direito de usar da igreja, ninguém tem o direito de usar do mistério da igreja para o seu bem pessoal, para se enaltecer. Me corta o coração notícias como estas, não? E é duro dizer que um seminarista que faz isso livremente entregou sua alma ao anticristo, livremente, não é nenhuma possessão. O cara, desculpa a expressão cara, mas o cara está consciente que está fazendo, ele está zombando de Cristo. Quem zomba de Cristo é o anticristo, quem zomba do corpo de Deus é o anticristo. Aí a nossa missão, essa batalha é ardente. Eu tenho aqui um livro
que eu gostaria que vocês, na medida do possível, conhecessem as instruções gerais dos livros litúrgicos, editora Paulus, 2003, Eilo. As instruções gerais dos livros litúrgicos. Eu quero ler aqui algumas partes, porque São Miguel Arcanjo é o grande arcanjo da liturgia, e quando o corpo de Deus é profanado, o arcanjo Miguel vem em socorro imediatamente. Porque quando o Verbo se fez carne, ele disse: quem como Deus? Em cada consagração na missa, ele diz: quem como Deus? Está aqui. Quero ler para vocês alguns parágrafos dessa instrução. Primeiro, tem padres, tem ministros dizendo que a igreja proibiu comungar de joelhos. Mentira! Belíssima mentira! Tem padres, tem ministros dizendo que está proibido, a igreja proibiu comungar de joelhos, que é coisa do Concílio de Trento, isso acabou no Vaticano II, não tem mais isso. Bom, eu quero ler para vocês o que está escrito aqui. Deixa eu mostrar no novo ano desse livro aqui. Paulus 2003. Aqui. Desculpe ser um pouco detalhista nesse momento. Paulus 2003. Isto. O que diz aqui? Não é permitido aos fiéis receber por si mesmos o pão consagrado, o corpo de Cristo. O que está dizendo? Você não pode ir no altar, você mesmo pegar o corpo e comungar, autocomungar, proibido, não pode. Ok? Entenderam? Nem o cálice com o sangue do Senhor, muito menos passar de mão em mão entre si. Então eu pego o cálice com o preciosíssimo sangue, dou na mão do Flavinho, ele toma o preciosíssimo sangue, passa para a Eliana, ela toma o sangue, passa. Não pode. O que se pode fazer? Eu dou o cálice, a pessoa toma o preciosíssimo sangue, eu pego novamente, eu dou o cálice. Por quê? O corpo de Deus é dado pela igreja, pelo sacerdote. Você não pode autocomungar. Depois, os fiéis ajoelhados ou de pé. Os fiéis comungam ajoelhados ou de pé, conforme for estabelecido pela conferência dos bispos. Não há uma proibição. Você pode comungar, dependendo do momento litúrgico, claro, da assembleia litúrgica. Você pode comungar de pé ou de joelhos. O documento diz ainda em primeiro lugar, ajoelhados ou de pé. Se no entanto comungarem de pé, claro, se no entanto você não quiser comungar de joelhos, se no entanto comungarem de pé, recomenda-se que antes de receberem o sacramento, façam a devida reverência. O que é reverência? Então está claro que não é proibido receber o Senhor ajoelhados. Quem diz que a igreja proibiu, está mentindo, não é verdade. Está aqui. Claro que se leva em conta o senso litúrgico. O que é senso litúrgico? Há uma grande fila na igreja, então uma pessoa
só uma quer comungar de joelhos, as outras não. Então atrapalha um pouco a procissão. Então há um senso litúrgico que cada fiel deve ter, o discernimento, e o padre também. Mas não significa que é proibido. Está aqui: não é proibido receber o Senhor de joelhos. E quem diz assim: não, mas é um ato penitencial que você está... Não, o ajoelhar-se na hora de receber o Senhor é um ato de adoração. É diferente do ajoelhar-se num ato penitencial. É um ato de adoração. Depois, aqui diz muito claro. Outros também disseram, desculpe dizer claramente, que não se pode mais ajoelhar-se na consagração. Primeiro, isso é uma fonte de heresia, porque querem fazer do corpo de Deus um pão qualquer. Até dizendo: não, é pão, não se adora pão. Então não se ajoelha. Ou não se adora alimento. Como é que você vai adorar alimento? Ora, mas o alimento que nós comungamos é o corpo do nosso Deus. Então ele tem que ser adorado. Diz a igreja: ajoelhem-se, porém, durante a consagração, a não ser que por motivo de saúde, ou por falta de espaço, ou o grande número de presentes não o permitam. Está claro? Ajoelhem-se, porém, durante a consagração, a não ser que por motivo de saúde, ou falta de espaço, ou grande número de presentes, ou outras razões, outras causas razoáveis não o permitam. Contudo, aqueles que não podem ajoelhar-se na consagração, façam inclinação profunda, enquanto o sacerdote faz a genuflexão, que é esse ato aqui, após a consagração. E veja que lindo isto. Vejam o que a igreja diz aqui: onde for costume o povo permanecer de joelhos, do santo até o por Cristo, com Cristo e em Cristo, é louvável que seja mantido. Eu quero aplaudir isso daqui, eu quero aplaudir todo o coração. Está aqui, ó. Vejam, ora, onde for costume que os fiéis estejam de joelhos, do canto dos santos até o por Cristo, com Cristo e em Cristo, é louvável que seja mantido. É a igreja dizendo. Não é o padre Roberto, não. Está aqui, ó. Instruções gerais dos livros litúrgicos. Claro que eu não estou dizendo tudo isso por uma questão de ritualismo, mas é porque, tirando esses gestos corporais, estão querendo arrancar da tua alma a adoração a Deus. É isso. Eu sei, padre, mas eu posso adorar a Deus inclinando, eu posso adorar a Deus no silêncio da minha alma de pé, claro. Mas o intuito desses pseudo-liturgistas é fazer o quê? Tirar da tua alma a adoração a Deus, dizendo: olha, católico e católica, essa história do corpo de Deus já era, isso aí é coisa antiga, não se adora comida. Que é um verdadeiro absurdo. A nossa fé católica é intacta, ela tem que ser autêntica, verdadeira, legítima, com coração fiel. Por isso o arcanjo Miguel, ele guarda a nossa fé. E é duro para nós, é muito dolorido saber que mesmo dentro dos nossos seminários, ainda os seminaristas devem adorar o Senhor escondidos,
Muitos seminários não têm a missa diária, porque dizem que a missa diária é enjoativa, enfadonha. Sem contar toda essa dor, ainda aprendem a fazer o que não é de Deus, né? Então vem a bebida, vem o cigarro, vem a companhia de pessoas que infelizmente, em vez de levar o seminarista a Deus, levam o seminarista ao inferno, né? E não é só seminaristas não. Eu disse aqui uma vez, quantos desses encontros de casais às vezes, não generalizando, mas acabam levando o padre onde não deve, né? Levando o padre em situações que ele não poderia estar, não poderia ficar. Não, você é um homem como os outros, padre, você tem que ser moderno, moderno mesmo. Imagina, vamos nesse lugar, vamos fazer isso, fazer aquilo. O senhor é um homem como os outros. Depois o padre chega no altar e ele é humilhado. Coitadinho do padre, né? Depois ele é humilhado. Coitadinho entre aspas também, né? Porque ele não é nenhum bobo não. Mas depois ele é humilhado, porque não se dá mais o respeito no altar. Quantos padres estão sofrendo? Porque aqueles que levaram um dia o padre a pecar, levaram o padre a beber, levaram o padre a fumar, levaram o padre a boate, levaram o padre a tantas situações, hoje não vão mais na missa dele, não, porque humilham o padre, humilham paroquianos, infelizmente com pele de ovelhas, mas lobos, serpentes satânicas nas paróquias, infelizmente, que acabam enrolando a vida do padre, enrolando, destruindo o padre, pisando na vida do padre, destruindo a vida sacerdotal de padres novos aí de 1, 2, 3, 4, 5 anos de padre, como uma autodestruição. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque nós não podemos ter um amor ao arcanjo Miguel. Não adianta você fazer a sua quaresma de São Miguel se você não colocar a tua vida numa direção reta ao mistério da igreja, como é a vida do arcanjo Miguel, aqueles que o amam. Eu não posso amar o arcanjo Miguel se eu não amar o corpo do meu Deus no altar. Seria uma ignorância da minha parte. Eu preciso lutar. A igreja precisa lutar. Eu digo isso com muita dor, Claro que eu rezo por esses seminaristas que fizeram sinais obscenos ao tabernáculo para humilhar os coitadinhos, entre aspas, não, que estavam adorando a Deus, zombando do Senhor. Tratando o corpo de Deus. Eu rezo por essa ministra que colocou o pé em cima do corpo de Deus, para não ter a humildade de se agachar e tomar o corpo de Deus caído no chão, porque afinal de contas ela deve ter pensado, bom, o corpo de Deus que está aqui na âmbula é tanto que não há diferença do que caiu no chão. Ora, ela não sabe que em cada hóstia consagrada o Senhor está presente pessoalmente, corpo, sangue, alma e divindade. É o corpo partido sem ser dividido, consumido, mas nunca terminado. É o corpo do Senhor, o mistério do corpo de Cristo, da qual nós adoramos, da qual nos entregamos. Eu quero terminar, rezaremos a ladainha de São Miguel, e tudo aquilo que nós precisamos ter na alma. O capítulo 12 do Apocalipse está completamente presente agora, nesse momento histórico da igreja. Ou nós amamos a igreja, ou nós damos à liturgia o valor que ela merece, ou as coisas vão se perdendo. Eu gostaria de dizer que a situação nos seminários é diferente, mas em muitos seminários não é. A situação é dolorida. Depois ele ordena, passa um ano e meio, vai embora. Aí, por isso o Papa Paulo VI chorava em cada sacerdote que abandonava a igreja. Chorava
profundamente. Vamos rezar a oração, a ladainha ao Arcanjo Miguel, pedindo que esse maravilhoso arcanjo nos acompanhe e nos dê sabedoria para sermos fiéis à igreja até o último dia. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, cobre-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugo Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, todos, Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, que sois Deus, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé católica, rogai por nós. São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas do último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, adorador do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vamos receber a bênção com a imagem abençoada do Arcanjo Miguel, e que você receba desse arcanjo. Como eu disse, o amor do Arcanjo Miguel ao corpo de Deus é como um mar de fogo. Imaginem isso, um mar que arde em fogo é o amor do Arcanjo Miguel para com o Santíssimo Sacramento. Que essa bênção das minhas mãos sacerdotais, com a imagem de São Miguel, leve ao teu coração essa adoração cheia de fogo e de amor por Cristo Senhor, o Santíssimo Sacramento. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Viva São Miguel Arcanjo! Força nessa palma. Com alegria cantemos. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Mais uma vez com força. Senhor, põe teus anjos aqui. Para adquirir outras palestras, entre em contato pelos telefones 19 3274 2000 ou 19 3342 7522 ou ainda pelo site www.tocadeassis.org.br.